Então, aqui eu estava explicando para vocês uma neurose, que é essa neurose histérica, que ela tem uma história em si, que é a história da constituição da psicanálise, de por que é que determinadas pessoas organizam, convertem questões psíquicas para o corpo, que é isso a grande questão da histeria. A histeria, a palavra histeria, então primeiro começando aí. Inicialmente ela foi muito associada à mulher, porque histeria significa o útero, porque os primeiros casos eram muito remetidos ao campo feminino. E aí Freud vai explicar que grande parte dessa relação é porque os conflitos da sexualidade são muito mais repreendidos no campo feminino do que no campo masculino. E essa repressão, essa contenção dessa discussão sobre a sexualidade acabava aparecendo em conversões. Então, eu falei lá para vocês do filme lá sobre as bruxas de Salem. Então, você tinha várias pessoas que desmaiavam, você tinha as pessoas convertendo no corpo lá, tendo entortando o corpo, e todo o discurso, a leitura que se tinha na época é que isso era bruxaria ou que isso era coisa do demônio. A leitura que a psicologia vai fazer, que a psicanálise vai fazer, é que isso é uma conversão do próprio corpo diante dos conflitos que ele tem. Então, é quase como o corpo reorganizando e fazendo uma alteração. Por que tanto Freud como outros teóricos começaram a lidar com isso como uma conversão? Porque eles iam lá fazer uma leitura fisiológica e não encontravam nada. E, além disso, eles iam lá e pegavam uma pessoa que tinha um problema, por exemplo, que não enxergava, hipnotizavam essa pessoa, levavam ela para o nível do subconsciente, essa pessoa dava conta de enxergar. Então, aí ficou provado que tinha uma relação ali entre o inconsciente. Essa vai ser a definição de neurose histérica, que é essa conversão de impulsos conflituosos, inaceitáveis, reprimidos do inconsciente em sintomas no corpo. Então, o corpo começa a aparecer lá. Aqui, a gente vai ter dois tipos de neurose histérica, as dissociativas e as conversivas. As dissociativas, elas vão aparecer, por exemplo, quando o sujeito fala lá que está escrevendo em nome de outra pessoa, que ele está lá escutando uma voz do além que está fazendo ele escrever, ele está entrando num estado de transe. Então, o sujeito ele vai ter quase uma outra personalidade que vai se converter e vai escrever ali. Não é dupla personalidade. A gente vai ver lá na frente na psicose, porque a dupla personalidade ela interfere na vida do sujeito. O sujeito não tem controle. Aqui, o cara vai ter um controle. Por isso que está no campo da neurose. O cara chega lá, dando exemplo. Isso é uma explicação que a psicologia vai ter para alguns transes, algumas leituras da religião. Então, o cara chega lá e fala, estou recebendo uma carta aqui de não sei quem, de não sei quem. Isso vai ser uma neurose dissociativa. Agora, a neurose conversiva é essa manifestação direta no corpo. Então, da cegueira, às vezes de um tique muito forte, incontrolável, vai estar numa outra perspectiva. A gente tem no senso comum aí que a pessoa está histérica, que a pessoa está se expondo demais. O senso comum vai usar essa palavra e falar, essa pessoa é muito histérica, ela é muito... Porque uma das características é isso, assim, a pessoa vai expor demais, ou indiretamente, essas conversões, ou essa relação dissociativa, aí, esse transe que ela vai ter no campo da personalidade. Então, isso aqui é a perspectiva da neurose histérica. Deixa eu ver qual que é o outro que tem aqui ainda no campo da neurose. Outra que a gente precisa fechar aí é a neurose obsessiva compulsiva. Então, eu falei lá para vocês que existe um mecanismo de isolamento que chama, um mecanismo de defesa que chama isolamento. A neurose obsessiva é o aumento desse mecanismo de defesa até se tornar incontrolável. Então, vai ter duas palavras aqui, obsessão e compulsão. Eu tenho
uma ideia obsessiva que vai interferir na minha vida, de, por exemplo, eu tenho que lavar a mão várias vezes, porque senão alguém vai ficar doente, ou, sabe, é alguma coisa ali que, independente da pandemia agora, ela está lá presente. O cara lava a mão 10 mil vezes, não sei o quê. É uma ideia. E essa ideia leva ao ato de lavar a mão, que é o que a gente vai chamar de compulsão. Então, a obsessão é a ideia. Então, há pensamentos que, como corpos estranhos, atormentam o indivíduo e, por sua vez, transformam em ação, que é a compulsão. Então, eu tenho que fazer alguma coisa ou para evitar ou para tirar essa ideia da minha cabeça. Então, eu coloco, por exemplo, o filme Melhor Impossível. Ele vai ter muito característico isso, porque é um cara que ele tem várias compulsões. Então, por exemplo, ele não consegue andar na rua e pisar na linha, ele precisa sempre ser atendido pela mesma pessoa. Ele tem rituais muito grandes. A compulsão ela vai ser transcrita na realidade por rituais. É importante a gente entender que essa é uma doença do campo da neurose que ela é ainda aceitável pela sociedade. Como assim? Se você tem um funcionário que ele tem o famoso TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, dependendo da empresa, ele vai ser um ótimo funcionário, porque ele vai fazer a coisa muito minuciosa, muito repetidamente, ele tem uma dificuldade ali em errar, então ele vai ter todos os traços para lidar com aquilo ali no campo do excesso. Mas, ao mesmo tempo, isso pode chegar na vida dele de uma forma que vai atrapalhar a sua própria vida, mas ainda é aceitável. Tem um outro filme na Netflix que chama TOC, T-O-C. E aí que são várias pessoas que têm toque e toques diferentes. Esse filme é muito legal para a gente entender. Um personagem conhecido nosso que tem toque é o Roberto Carlos. Ele fala do tratamento dele e da dificuldade dele com o toque e que é algo muito complicado na vida dele, que ele foi criando muitos rituais que o dificultavam vivenciar. Ele conta, por exemplo, de um dos rituais dele, que era, se ele entrava numa porta, ele não podia sair pela outra. Ele tinha que sair por essa mesma porta. Então, aí ele dá um exemplo. Uma vez ele foi numa igreja nos Estados Unidos, aí ele entrou por uma porta, ficou muito tempo na igreja, e aí eles fecharam a porta que ele tinha entrado. Ele não conseguia sair. E ele achasse que se ele saísse por outra porta, e aí a ideia, alguma coisa de errado ia acontecer. Ele fala que ele fica horas na igreja tentando convencer o cara a abrir a porta que ele entrou. E o cara falava, não, já fechou, já deu horário, não sei o que, ele tentando falar inglês. Então, é desse nível o transtorno obsessivo compulsivo. A próxima aula a gente vai falar sobre a psicose. Então, agora eu vou parar aqui para a gente conversar um pouco e tentar responder para vocês algumas dúvidas sobre essas patologias